não preciso falar duas vezes. Gravando. Aí, nós vamos falar sobre as relações internacionais. Então, eu vou explicar para vocês como que um país é visto por essas organizações, como que eles conseguem atuar, qual é a posição do Brasil nessas relações internacionais aí, qual a nossa importância nisso daí, né? Que papel que nós fazemos? Nós somos um dos atores principais? Nós somos apenas meros coadjuvantes? Já fomos importantes? Ainda somos? Quem seremos? E também vou falar sobre alguns territórios, né? Porque não podem ser chamados de países, porque não são reconhecidos como tal. Eu vou explicar para vocês por que existem esses territórios, por que não são considerados países ainda e o que vai acontecer por causa disso. Justine e Caio, vocês conseguem me escutar bem? Sim, normal. Beleza, então vamos lá. Vocês estão com o livro aberto? Sim. Show. Caio. Não, depois eu falo. É que eu vou falar a nota do trabalho, mas eu falo depois. Vamos lá. Corporações e organismos internacionais e o Brasil na ordem econômica mundial. Então, eu vou ler a situação-problema para vocês poderem entender um pouquinho melhor do que se trata. Então, olha só. Bom dia, Carla. Não sei se a Giovana está com você. São vocês, não são? Família Braga? Não, Braga é o Eric, né? Não, sou eu. Bom dia, Eric. Bom dia. Eu recebi seu trabalho, tá? Tá. Então vamos para a situação-problema. Não são todas as nações que possuem representação e um Estado próprio. Desse modo, porque é importante reconhecer as identidades nacionais e permitir que os povos fundem seu Estado ou país? Isso é uma pergunta. Por quê? Na verdade, existem territórios, eu tenho que falar assim, territórios, que as pessoas que moram ali, que são residentes daquele lugar, não se consideram pertencentes ao país que eles vivem. Eles acham que a cultura deles, que a religião, que a crença em geral deles é diferente. Então, existem alguns lugares assim, e aí as pessoas tentam se emancipar. Não é as pessoas, desculpa. Tentam a emancipação do território. Como assim a emancipação do território? Eles tentam tornar aquele território independente do país em que eles estão morando. Por exemplo, aqui está mostrando o caso dos curdos. Eu vou explicar o caso dos curdos. Mas existe, por exemplo, no Canadá, Quebec, que é uma cidade com cultura francesa, né? Eles querem se desvencilhar do Canadá e formar um novo país. Na Espanha e no sul da França, tem os bascos, né? Os bascos querem se emancipar da Espanha e formar um país, o País Basco. Existem os próprios curdos, né? Aqui no Brasil mesmo, os paulistas, né, tentaram aí, os paulistas não, desculpa, os sulistas tentaram se desvencilhar do Brasil para ter por causa da sua própria cultura, né, mais nórdica, vamos dizer assim, e tentaram se desvencilhar e formar um novo país. Então, tem vários casos aí no planeta de territórios que tentam se tornar países. Vocês entenderam, então, a questão do que nós vamos conversar agora? Beleza. Sim. Agora, eu vou explicar para vocês por que eles não são considerados países. Antes de eu começar a falar isso, eu vou dar um último exemplo. Israel. Quem já ouviu falar em Israel? Oi? Acho que a maioria aqui, né? Não é o Israel cantor, não, tá? Israel Novaes, não. Tô falando do Quem Israel. é Israel cantor, professor? É o Israel Novaes. Não faço ideia de quem seja esse. Então, tô falando de Israel país. Por que eu tô então falando já. assim? Eu tô falando assim porque até o final da Segunda Guerra Mundial, Israel passava por isso. Era um povo sem território. Eles tinham, como tem ainda, sua própria cultura, sua própria religião, suas crenças, né? Sua língua.
mas não tinham seu território. Eles conseguiram esse território tomando da Palestina, né? Aí não vem ao caso ficar falando todas as ocorrências históricas, mas é importante que vocês entendam que esse povo israelense, eles não tinham um lugar para ficar até 1946, até 1945, foi quando acabou a Segunda Guerra Mundial. Então, é só para vocês terem uma ideia de que até países que existem hoje, um dia já foram considerados apenas território. Deu para entender? Sim. Então, para Sim. encurtar a história, quem são os curdos e por que eles são atacados pela Turquia? Eu vou ler para vocês, mas antes de fazer a leitura, eu quero que vocês vejam esse mapinha aqui embaixo. Então, como vocês estão vendo aqui no quadrinho do Mapa Mundi, ó, está mostrando que fica no Oriente Médio. E o povo curdo, eles se localizam onde está essa cor mais escura. Então, grande parte dos curdos se encontram no leste da Turquia, se encontram um pouquinho aqui na Armênia, se encontram também no Irã, no Iraque e um pouquinho na Síria. Ah, Ronaldo, mas por que os curdos têm tanta importância se nem território eles têm para poder formar um país? Porque é justamente por essa falta de território, e os curdos continuam ainda com sua cultura bem forte, eles são reprimidos violentamente, por exemplo, na Turquia. Outra, na Síria, não sei se vocês sabem, os curdos foram abastecidos com armamento pelos Estados Unidos. Vocês acreditam nisso? Pois é. Mas por quê? Porque os Os curdos... Estados Unidos sempre se mete nas coisas, né? Então, mas por quê? Os Estados Unidos precisavam de uma milícia, por exemplo, para poder lutar contra o Estado Islâmico. E não tinha ninguém ali que fizesse isso. Então, eles deram os armamentos para os curdos e os curdos derrotaram o Estado Islâmico, pelo menos nessa região da Síria. Depois que isso acabou, os estadunidenses foram embora. Bom dia, Carla. Deixaram os curdos para lá e aí eles estão lá, a Deus dará. E não se escuta mais falar sobre eles. Então, pessoal... Professor, desculpa pelo atraso. Tudo bem, sem problema. A gente começou há pouco. Então, vamos lá. Olha só. Os curdos formam uma população estimada entre 25 milhões e 35 milhões e habitam uma região montanhosa que se espalha pelos territórios de 5 países. Eu já falei com vocês quais são. Eles compõem o 4º maior grupo étnico do Oriente Médio, mas nunca conseguiram um país próprio. Os curdos são um povo originário da planície da Mesopotâmia, território compreendido entre os rios Tigre e Eufrates, e dos planaltos da região onde hoje estão, do sudeste da Turquia, o nordeste da Síria, o norte do Iraque, o noroeste do Irã e o sudoeste da Armênia, que são os territórios que eles ocupam, né? Hoje, peraí, a Carla caiu. Isso. Hoje, eles formam uma comunidade unida por, olha só, hein? Raça, cultura e linguagem, ainda que não tenham um dialeto padrão. Eles têm diversas religiões e credos, mas a maioria é muçulmana sunita. Ou seja, eles têm até, pessoal, religião igual a de alguns países aí, por exemplo, da Síria, do próprio Irã. Eles são muçulmanos sunitas. E por que eles são diferentes? Por causa das suas crenças. Continuando. Na luta contra o Estado Islâmico na Síria, que foi o que eu já falei com vocês, passaram a comandar uma vasta área no país. Mas agora o domínio está ameaçado pela ofensiva turca. O presidente turco, Tayyip Erdogan, afirma que a ação militar visa criar uma zona de segurança e evitar a criação de um corredor terrorista ao longo da fronteira. Nos últimos dias, a ofensiva da Turquia contra os curdos na Síria deixou dezenas de soldados mortos de ambos os lados e causou a morte de 11 civis. Esse é o capítulo mais recente de um conflito que dura décadas em torno de lutas por independência. Então, eu fiz questão de explicar aquilo antes para que vocês pudessem entender por que a Turquia fez esse ataque. Olha só, lembra que eu falei que os Estados Unidos
deu mesmo armamento para os curdos lutarem ali na Síria para poder destruir ou acabar com o Estado Islâmico? Sim. Quando os curdos conseguiram vencer o Estado Islâmico e os Estados Unidos foram embora, os curdos falaram assim, e agora? O que a gente vai fazer? Aí os Estados Unidos falaram, se resolve aí. Não quiseram saber de nada. O que os turcos, agora os turcos da Turquia, não os curdos, o que os turcos ficaram pensando? Meu Deus, se eles estão com armamento, eles podem querer invadir o nosso território. E como vocês estão vendo no mapa, o leste da Turquia e o sudeste da Turquia aí tem muito curdo. Então, os turcos ficaram com medo dessa invasão e que eles perdessem território por causa disso. Então, antes de serem atacados, os turcos atacaram antes. Deu para entender? Sim. Alguma dúvida? Não. Então, vamos para a próxima. Então, vocês entenderam que um povo ele pode existir, mas que não necessariamente ele precisa ter território. Por exemplo, os ciganos. Os ciganos, eles têm cultura própria, eles têm o linguajar próprio, eles têm a religião própria, eles acreditam acho que é em deuses, né, da natureza, não sei como é que fala. E eles não têm um território próprio. Não é verdade? É. Mas por que eles são considerados uma nação? Porque eles têm a cultura deles é a mesma, a ideologia é a mesma. Por isso são considerados povos. Agora, quando eles não têm um território, aí não pode ser chamado de país. Para ser país, tem que ter uma nação. Essa nação tem que morar dentro de um território e esse território tem que ser regido por leis. É o que falta para os curdos, é o que faltou para os ciganos, faltou o território. Tudo bem? Sim. Então, esses dois exercícios aí, eu vou dar 2 minutinhos para vocês fazerem, que aí eu vou corrigir com vocês. Façam aí para eu poder corrigir. Vamos lá, para eu poder dar continuidade aqui. Eu vou pausar a gravação. Espera aí. Para vocês fazerem. Voltamos. Vamos para a pergunta. Vamos lá. A primeira pergunta é a seguinte. Por qual motivo os curdos não possuem um Estado? O que vocês colocaram? Eu Eu botei botei. o seguinte. Foi? é, Deixa ela falar, que ela sempre fala na hora que a gente fala. Desculpa. Eu tinha botado o seguinte: além de sofrerem perseguições e desrespeito aos direitos humanos de sua população, os curdos não possuem um apoio da sociedade internacional para fundar um Estado. Não deixa de estar certo. Quer falar o seu, Justino? Não, eu só botei mesmo que é mais por falta de apoio dos outros países. Então, mas esse apoio foi logo depois da Primeira Guerra, porque olha só, após a Primeira Guerra Mundial, a Liga das Nações, o que veio a se transformar na ONU, pessoal, promoveu uma divisão na região do Oriente Médio, sobre a tutela dos países europeus que foram, no caso, os vencedores, a Inglaterra e a França. Em decorrência disso, os curdos, por não terem uma maioria ampla, não terem importância econômica, vamos dizer assim, eles não foram atendidos. E aí o território que os curdos, no caso, buscavam para eles poderem criar o seu território, não foi conseguido. Por quê? Porque eles buscavam criar um lugar que possuísse diversas áreas de petróleo. Por que eles não conseguiram? Justamente por causa do petróleo. Porque os povos que apoiavam os franceses e os ingleses conseguiram esses territórios desde que deixassem esses países explorarem o seu petróleo. No caso, os curdos, como não fizeram essa negociação, eles foram deixados de lado. Deu para entender?
Nada, eu não entendi, não. Então, olha só. Logo depois da Primeira Guerra Mundial, houve uma redivisão do Oriente Médio. Ok? Ok. Quem fez essa redivisão foram os franceses e os ingleses, que foram os vencedores. Ok? Uhum. Só que o que acontecia? Os curdos, já nessa época, já lutavam pelo seu território. Só que os curdos, eles queriam um território, ali no Oriente Médio, que com certeza tinha muito petróleo, como todos os países ali do Oriente Médio têm muito petróleo. O que a França e o que a Inglaterra fizeram? Não deram aos curdos um pedaço de terra, vamos dizer assim, para eles poderem se formar como país, desculpa. Por quê? Porque eles não atenderam ao que a França e a Inglaterra queriam. Automaticamente, os países hoje, né, no caso aí, Irã, Iraque, a própria Armênia, esses países aí atenderam essas vontades europeias. Por isso que conseguiram seus territórios. Entenderam agora? Entendeu agora? Entendi. É mais ou menos o seguinte, Eric. Tá você e sua turma toda querendo um espaço em determinado lugar. Aí você faz um acordo comigo e fala assim, Ronaldo, como você vai distribuir esse espaço? Se você me deixar ficar com tal território, eu deixo você explorar todas as riquezas naturais que tem lá. Aí eu fecho com você. Já a Justine, ela não faz nenhum contato comigo, ela não fala nada, não faz nenhuma negociação. Automaticamente eu deixo ela de fora. Foi o que a França e a Inglaterra fizeram com os curdos, não tiveram nenhuma negociação com eles. Entendeu? Entendi. Vamos para 2 então. A 2 está perguntando o seguinte: por qual motivo os curdos estavam lutando contra o Estado Islâmico? Ou seja, o que fez com que os curdos lutassem contra esse grupo terrorista? O que vocês colocaram? Posso falar o que eu coloquei? Pode. Eu botei que foi porque os Estados Unidos precisavam de alguma vantagem sobre o islâmico, então aproveitou a ajuda dos curdos que já haviam tido conflitos com o Estado Islâmico. Então, mas por que eles tiveram esse conflito com o Estado Islâmico? Ai, aí é muito complicado, que minha cabeça não Então, tinha essa capacidade. lembra que o Estado Islâmico estava se expandindo no Oriente Médio? Cresceu muito na Síria? Sim, E aí eles iam ganhando cidade por cidade? sim. Então, eles chegaram de cidade em cidade, eles chegaram até o território em que os curdos estavam. E aí, quando eles chegaram no território em que os curdos estavam, os curdos lutaram contra eles. Esse foi o único motivo. Os curdos só entraram nessa luta contra o Estado Islâmico porque o Estado Islâmico queria tomar, vamos dizer assim, esse espacinho que eles ocupam dentro da Síria. Entendeu? Agora foi fácil de compreender. Tá? Então foi só por Tá. isso. Foi porque o Estado Islâmico ameaçou tomar esse território que era não é território dos curdos, mas um território que os curdos ocupam. Pensa no seguinte, para poder facilitar a vida de vocês. Pensa num terreno aí que pertence à prefeitura de Barra do Piraí. Um morro desse aí da vida que pertence à Barra do Piraí. A prefeitura. Tá bom? Tá bom. Aí, pensa que a Justine ocupa um desses pedaços de terra que é da prefeitura. Que você é o povo curdo. Então você ocupa lá porque a prefeitura deixa. É o que todos esses países fazem com os curdos, deixa eles ocuparem. Então você ocupou lá, correto? Correto. Eu sou o Estado Islâmico, então eu chego para te tomar eu vou tomando terreno de todo mundo, vou tomando, e aí eu chego no terreno que você está. Correto? Correto. Não pertence nem a você e nem a mim, mas eu quero tomar. O que você faz? Você começa a lutar comigo.
pelo território. E aí você me derrota. Foi o que os curdos fizeram com o Estado Islâmico. Eles lutaram para defender um território que nem é deles, mas é porque eles moram ali. Entendeu? Agora? Sim, Então beleza. o Estado Islâmico tem tanto território, gente. Por que tomar o território dos curdos? Na verdade, o Estado Islâmico não tem território nenhum. Não? Não, na verdade não é nada deles, legalmente, né? Na verdade, o Estado Islâmico se formou, se vocês olharem, isso é mais uma aula de geopolítica, mas eu vou falar rapidinho. Na verdade, o Estado Islâmico se formou no Iraque, depois que os Estados Unidos capturou Saddam Hussein. Porque você já ouviu aquele ditado que quando o gato sai, os ratos fazem a festa? Sim. Então, no Iraque existiam várias milícias e todas essas milícias tinham líderes. Só que todos esses líderes tinham medo e respeito do Saddam Hussein. Quando Saddam Hussein é capturado pelos Estados Unidos e levado à forca, ou seja, ele foi morto, né? Foi julgado lá no tribunal de Iowa, que fala, não sei o nome correto. Haia, lembrei. Tribunal de Haia. Ele foi morto. E aí, quem que ia liderar o país? Quem que era respeitado o suficiente para poder liderar o Iraque? Não tinha essa liderança. Ninguém. E aí, quando esses grupos perceberam que não tinha essa liderança dentro do país, alguns grupos se juntaram, algumas milícias se juntaram e começaram a conquistar as outras milícias. Começaram a lutar por esse território. E aí eles foram dominando o Iraque, só que logo no Iraque eles já foram derrotados. Aí eles fugiram para a Síria. E aí na Síria eles começaram a atacar o terror. E foram atacando o terror e conquistando o território, tocando o terror e conquistando o território, porque o exército iraquiano, que antigamente era liderado pelo Saddam Hussein, sabia como lidar com o Estado Islâmico. Então eles conseguiram derrotar o Estado Islâmico dentro do Iraque. Mas na Síria, a Síria, coitada, não sabia como se defender. Então o governo sírio não conseguiu derrotar o Estado Islâmico e está nessa guerra até hoje. Não acabou, não. A diferença é que os repórteres, né, as reportagens, elas têm que ir mudando o foco, porque senão eles perdem a audiência. Mas o Estado Islâmico está atuando até hoje. Será que a Globo não tá com audiência do tanto que falam de coronavírus, não? Então, tanto que eles estão perdendo audiência que eles mudaram até a grade, né? Tinha um programa só sobre o coronavírus, aí eles mudaram o coronavírus. Aí eles falam que são a favor são contra o governo, porque o governo federal fala que tem que acabar essa quarentena e que todo mundo tem que voltar a trabalhar. Aí a Globo fala que não, que tem que ficar em casa, que tem que proteger as pessoas. Mas aí por trás dos panos, a Globo estava apertando os clubes e as confederações para voltar aos campeonatos, por exemplo, o campeonato estadual, o campeonato brasileiro. Por quê? É a única coisa que a Globo vai ganhar audiência, que é com o esporte. Parece a Inglaterra. Exatamente, parece a Inglaterra naquele período, que pela frente parece bonitinho e por trás só morde. É isso mesmo, exatamente isso. Ai, ai. É o que vocês chamam de falciane, né? Bem isso. É a Rede Globo. Mas vamos lá. Vocês entenderam então os dois números, as duas questões? Sim. Beleza. Rapidinho. Então vamos para o próximo tópico. Fala, Eric. Número 1, Que você tinha falado que os curdos não atenderam o negócio lá, eles... Isso, o acordo com os franceses e com os ingleses. E por isso eles tá. foram deixados de lado, sem nenhum território no Oriente Médio. Tá. Só queria saber quem que era mesmo. Beleza. E o 2, você conseguiu anotar? Anotei. Então, vamos para a próxima. Ainda falando sobre essa questão de conflito, de conquista de territórios, vocês vão entender agora
como que um país, quer dizer, como que um território, junto com uma nação, se transforma em um país. Por que que nós brasileiros somos um povo, somos uma nação e temos um país? Por que que os estadunidenses têm um país? Por que que os curdos, então, não têm um país? Por que que como é que é o nome? Os ciganos não têm um país. Então é isso que nós vamos ver agora. Antes de eu começar a fazer a leitura com vocês, eu quero que vocês saibam que um país ele é formado por três coisas. Primeira coisa, a sua nação. Nação e povo tem uma diferença. Eu vou explicar daqui a pouco. Então, pela sua nação, que o povo forma a nação, mas eu vou explicar qual a diferença. Segundo, tem que ter um território. Essa nação tem que viver dentro de um território. E terceiro, dentro desse território tem que existir leis que sirvam para toda a nação. São leis que vai organizar esse movimento de ocupação do território. Ok? Vocês entenderam? Então, eu quero que vocês Sim. anotem, por favor. Ok. Então, anotem assim, ó, para poder existir um país, é necessário o território, a nação e as leis que regem essa nação. Quando eu puder falar, é só me avisar. Repete do início, por favor. Uhum. Para poder existir um país, É existir ou investir? existir um país é necessário território, nação e as leis que regem essa nação. Eu coloquei no bate-papo. Obrigado. Eu estou tentando abrir aqui, ele não está abrindo. Agora eu entendi porque está piscando. Bom, já que a Justine colocou no bate-papo, obrigado, Justine. Vai ficar melhor de eu explicar para vocês. Por quê? Todos esses lugares que eu falei com vocês, às vezes sempre não vai ter o território, mas sempre tem a nação. E a nação, como eu já falei com vocês, elas dividem as mesmas ideias. Então, no livro de vocês, eu quero que vocês marquem, por favor, as 3 coisas que eu vou mostrar. Primeiro, o Estado. Então, o Estado é um conceito político. O Estado é uma grande máquina democrática, constituições, no caso, forças armadas, governo e funcionários públicos, e o poder político e jurídico, além do executivo e do legislativo. Então, o Estado é o responsável por reger todas essas leis que vão fazer com que aquele povo viva sob